Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lucro de Peso. Meu nome é Bruno Moraleida e aqui eu ensino dicas, estratégias e técnicas para você dobrar a lucratividade do seu restaurante self-service. E hoje eu quero falar de um tema super importante que é a sua meta de venda. Muitos restaurantes ignoram essa variável do negócio e deixam a vida levar como ela vai acontecendo, e muitos outros definem metas astronômicas que desmotivam a sua equipe e nunca são atingidas e acabam por destruir o seu ambiente de trabalho, o relacionamento com a sua equipe, porque a sua expectativa está alta demais para o que é possível alcançar. Mas hoje eu quero te ensinar uma forma de você calcular essa meta e você fazer com que ela seja não só muito legal para o aumento do seu faturamento, como também que ela seja factível e atingível pela sua equipe e que você possa comemorar muitos resultados legais com eles. E o princípio que eu quero começar te explicando, que embasa tudo nesse cálculo, é o princípio da rotina. Self-service é um negócio de rotina. A sua rotina como dono, a rotina da sua cozinha, a rotina do seu pessoal de compras, a rotina do seu cliente influencia diretamente num resultado chamado faturamento. Se todos os dias a sua cozinha chega às 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã, às 7 horas da manhã, seja lá como funciona aí no seu restaurante, se todos os dias a sua cozinha chega no mesmo horário, realiza as preparações da mesma forma, segue uma rotina estabelecida, isso é o que determina o seu resultado. Se todos os dias as suas compras são feitas da mesma forma, sua avaliação do estoque é feita da mesma forma, se você como dono atua da mesma forma, se você vai no tete a tete com os clientes, se você tem uma rotina, é essa rotina que define como você interage com seus clientes e que gera o seu resultado de faturamento. E mais do que isso, como eu falei, a rotina do seu cliente também influencia. Então, você está inserido num, num determinado local, e às vezes esse local pode ser um local comercial, pode ser um local residencial, e cada cliente seu está envolvido em uma rotina diferente naquele momento. E muitas vezes é isso que determina a decisão dele de comprar ou consumir ou não com você. Então, as rotinas são que geram os seus resultados. O mais legal disso tudo é que mais ou menos lá pelo ano de 1700, 1730, tinha um cientista chamado Bernoulli. E Bernoulli dedicou grande parte da sua carreira como matemático, trabalhando junto com seu sobrinho num projeto que visava descobrir como é que funcionavam as probabilidades nos jogos de azar. E por que eu estou falando de jogos de azar num, num vídeo sobre faturamento, sobre meta de faturamento para restaurantes self-service? É porque nesse dia, lá no ano 1700, quando Bernoulli descobriu como é que funcionavam as probabilidades nos jogos de azar, ele explicou isso dizendo que os jogos de azar eram previsíveis, as probabilidades do jogo de azar eram previsíveis, porque elas eram baseadas em rotinas altamente repetitivas. Então, as rotinas permitiam traçar métricas que faziam com que os resultados fossem previsíveis. Numa forma mais técnica e mais matemática de dizer, as rotinas permitiam que os resultados se distribuíssem de maneira previsível em torno da média. Então, quando você conhece um processo, você conhece a sua média e você conhece a rotina, você consegue prever os seus resultados. E aí, no seu restaurante, é isso que eu vou te ensinar a fazer. Prever resultados possíveis dentro da sua rotina e, posteriormente, fazer com que a sua equipe melhore esses resultados através de motivação e através de ação nas coisas certas. Mas antes de eu começar a te ensinar isso, eu preciso então quebrar um paradigma aqui com você. Um paradigma é uma crença que vem já de muito tempo no mercado e que ela precisa ser quebrada. E pasme você, mas a sua meta de faturamento
não é um indicador mensal, e sim um indicador diário que deve ser dividido ainda numa subdivisão do dia da semana. Por que, Bruno? Por que eu preciso fazer minha meta de faturamento diária e não simplesmente definir um faturamento mensal? É simples. Se você quer ter previsibilidade, você precisa aproximar a sua meta da sua rotina. E a rotina do seu restaurante, ela acontece diariamente e muitas vezes de forma diferente nos dias da semana. Então, quanto mais nivelado a sua rotina, quanto mais próximo da sua rotina, mais previsível é o seu resultado. O segundo motivo para a gente fazer isso é que quando a gente olha para os dias e não para os meses, a gente consegue trabalhar com um histórico bem maior. Então, em um ano, ao invés de eu ter 12 resultados, eu vou ter 52 resultados para cada dia da semana. Então, ao invés de ter 12 resultados por mês, eu vou ter 52 resultados para cada dia da semana, ou 365 resultados para um dia, né? Então, quando eu aumento o meu histórico, eu consigo também aumentar minha precisão de cálculo e fazer com que isso seja mais previsível, que esse cálculo seja mais factível para o seu negócio. Então, bora falar sobre como que você vai calcular isso. Esse cálculo ele é baseado num princípio matemático chamado de desvio padrão. Mas fica tranquilo, porque eu simplifiquei ele aqui e você nem mesmo vai ouvir eu falando sobre esse nome, mas eu vou te ensinar e esse princípio está baseado no exato mesmo princípio que Bernoulli descobriu lá em 1700, que fazia com que as rotinas fossem previsíveis, ou que tivessem os seus resultados previsíveis. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para calcular a sua meta é conseguir uma base de dados de todos os seus resultados de faturamento nos últimos 365 dias. Bruno, eu instalei meu sistema tem pouco tempo, eu comecei meu negócio tem pouco tempo, eu não tenho um ano de histórico. Tá tudo bem. Se você conseguir ter 3 meses de histórico, você já está habilitado para ter uma boa previsibilidade de resultados. E se você não tem nem 3 meses de negócio, ou se você está começando a estruturar a gestão do seu negócio e não tem nem mesmo esses 3 meses de sistema implantado, então relaxa, relaxa, faz o seu controle acontecer primeiro, para depois você refinar esse processo de meta. Então, construa esse histórico de 3 meses do seu faturamento, procura construir ele associado ao dia do faturamento, ao dia da semana do faturamento. Existem alguns sistemas que te dão esse tipo de relatório, então faturamento às segundas-feiras, ou faturamento por dia, ou até mesmo uma curva ABC que você pode organizar ela ali dia a dia, né? Então você consegue, a partir desses relatórios, fazer essa base de dados. Se você não tem nenhum relatório que você consegue enxergar no seu sistema que vai te entregar esse resultado, essa separação por dia da semana, você pode ligar para o seu fornecedor do seu sistema e pedir a ele que faça uma extração do seu banco de dados. Eu já fiz isso várias vezes para os meus clientes e funciona. O pessoal normalmente tem a boa vontade de extrair isso lá na base de dados do sistema, tratar num relatório personalizado. Não é uma demanda de todo dia que você vai fazer, então você pede eles extraem isso do seu sistema da forma como você quer, porque eles conseguem lá a partir dos códigos deles e te entregam para você poder ter essa base de dados em mãos. Então, feita essa base de dados com um histórico aí de 1 ano, 3 meses, você está habilitado aí para começar o seu cálculo. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Tirar a média de todos esses resultados e descobrir qual é a média de faturamento do seu negócio por dia da semana. Então você vai descobrir a média da segunda-feira, a média da terça-feira, a média da quarta-feira e assim por diante em todos os dias da sua operação. É muito importante que você faça isso para, se você conseguir separar dessa forma no seu sistema, para cada tipo de operação que você tem.
e não somente como um bolo do seu negócio como um todo. Então, se você trabalha com mais de um buffet por dia, o importante é que você faça isso para cada um desses buffets separadamente, ok? Então, provavelmente, se você trabalha com mais de um buffet por dia, no seu sistema você tem 2 ou 3 códigos cadastrados, dependendo do número de operações, e aí você vai fazer esse cálculo para cada um desses códigos individualmente, ok? Então, se você só tem um, não tem problema nenhum, você faz ele como um todo, ok? Então, para você conseguir definir a sua meta de venda, você vai precisar fazer esse primeiro cálculo da média. Mas não para por aí. Depois que você tiver feito essa média, eu aconselho muito que você faça todo esse processo numa planilha do Excel. E se você não tiver capacidade para fazer isso, se você não tiver conhecimento para fazer isso, peça alguém que você conhece, peça seu filho, seu técnico de informática, alguém que te ajude nesse processo, mostre esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que você vai conseguir alguém para te ajudar a construir essa planilha e fazer isso junto com você. Então, depois que você tirou a média de todo esse processo, você vai ordenar do maior até o menor. Então, nesse ponto aqui já não interessa mais, você continua com o seu dia da semana filtrado ali, mas nesse ponto não interessa mais a cronologia dos dados, você vai filtrar eles e vai colocar eles do maior para o menor. Por que que você vai fazer isso? Porque agora, para que você consiga se aproximar lá do processo do desvio padrão e tal, você vai excluir os 15% maiores e os 15% menores. E aí você vai descobrir dois números mágicos para o seu restaurante self-service, para o seu negócio, que eu vou te dizer quais são agora. Quando você separar os 15% maiores, você vai descobrir qual é o imediato primeiro resultado depois desses números. Então vamos dizer que você tem uma base com 100 resultados, só para efeito da gente exemplificar. Você ordenou ela do maior para o menor e você vai tirar os 15 primeiros resultados dessa base. O 16º resultado maior você vai considerar como seu máximo. O que é o seu máximo? É um faturamento que é muito difícil, ou mais precisamente aqui, a probabilidade de que você tenha esse faturamento é de aproximadamente 15%. Então, a partir daí, este número é o número que se torna a sua meta de venda. E aí eu vou te explicar um pouquinho mais para frente por que você define esse número como a sua meta de venda, ok? Mas saiba que esse número aí, ele tem um poder mágico aí de, a partir dele, você tem 15% só de chance de faturar. E não é nada de mágico, a gente acabou de excluir 15% da base para cima e é isso que é por isso que você determina que ele tem essa probabilidade de ocorrer, certo? Da mesma forma, o mínimo. Então, quando você excluir lá na base da sua planilha, lá nos menores resultados, você excluir aqueles 15 últimos, né? No meu exemplo aqui da base com 100 resultados, quando você excluir aqueles 15 últimos, você vai descobrir o número que esse sim é muito, muito importante. Porque esse número te diz qual é o mínimo que você deve esperar do seu faturamento. De forma que, se você faturar menos do que aquilo, você gera um ponto de atenção no seu negócio. Pode ser que tenha alguma coisa ali precisando ser mexida, precisando ser resolvida. Então, quando você fatura mais do que aquele que você definiu como seu máximo, é claro que você vai simplesmente comemorar e também tentar entender ali o que foi que mudou naquele dia, o que foi que trouxe esse faturamento novo para o seu negócio. Então você gera 2 pontos de atenção, que é o mínimo que você deve esperar do seu faturamento por dia da semana e o máximo que você deve esperar do seu faturamento por dia da semana. E a partir dali
você define a sua meta como esse máximo. Por que, então, definir a meta como esse máximo? Tá? Então, 15% de probabilidade pode parecer pouco, mas se você aplicar isso num horizonte de uma semana, você vai entender que a sua equipe aproximadamente vai bater essa meta uma vez por semana. E se você está inserido num negócio, né? Você tem suas metas, você tem a vontade de fazê-las acontecer. Se você estiver trabalhando bem a sua equipe para que eles fiquem sempre motivados nessa meta, atingir essa meta pelo menos uma vez por semana é um grande fator motivador, mas também dá uma boa noção do desafio que tem pela frente. Então, se você atingiu essa meta uma vez por semana, você não atingiu ela 5 ou 6 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, depende de quantos dias você opera, mas você sabe que você tem um grande desafio pela frente, mas você sabe que ele é factível, porque pelo menos uma vez por semana você atinge essa meta. E pode ser que nessa uma vez você atinja numa segunda-feira, pode ser que você atinja na quarta, mas você sabe que aquela meta é factível, porque ela é possível de acontecer. E isso motiva a sua equipe. E não tem nada que leva uma equipe a tomar mais atitude, a fazer mais ação, a buscar mais resultado do que ver aquela meta sendo atingida. Então, esse é o primeiro passo para você conseguir fazer com que as suas metas sejam atingidas no seu restaurante. É você conseguir levar a sua equipe para uma percepção de que aquilo é possível. E em segundo lugar, o que vai fazer você atingir essa meta mais vezes é você conseguir transformar essa percepção em mudança. Então, se a sua rotina é o que define o seu resultado, a partir dessa experiência, de viver essa experiência, de entender em que dias você está batendo a sua meta, em que dias você não está batendo a sua meta, você vai começar junto com a sua equipe a estudar quais são as mudanças de rotina que vocês vão precisar fazer. E existe um outro fator muito chave nisso aí, além de todo o conhecimento que você vai gerar acompanhando esses números e acompanhando as rotinas do seu restaurante, existe a rotina do seu cliente que você também precisa estudar. E eu falo estudar, pode parecer uma coisa muito profunda, muito difícil, mas você como dono, a pessoa que opera o seu caixa, o seu gerente, o seu garçom, as pessoas que operam o seu restaurante estão em contato diário com seus clientes. E nada mais simples do que puxar uma conversa amigável e entender a rotina desses clientes. Então, esses são processos que ajudam muito. Perguntinhas-chave como: por que você decidiu vir aqui hoje? Onde você trabalha? O que está acontecendo? Está tendo um evento aqui hoje? Isso tudo vai fazer você entender melhor o que você pode fazer, quais mudanças você pode fazer na rotina do seu restaurante para permitir que ele fature mais. Então, a partir desse momento, você tem uma equipe motivada pelo atingimento dos resultados e uma equipe fazendo um estudo profundo da sua rotina, da rotina dos seus clientes, para você entender onde você pode começar a mudar. E quando você começa a mudar, é muito importante que você faça um acompanhamento dos resultados dessa mudança. Então, vamos dizer que você descobriu que ter uma pessoa na porta recepcionando seus clientes ajuda, faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis para entrar. Agora nós estamos vivendo aí pandemia do Covid-19, talvez o simples fato da pessoa chegar na porta do seu restaurante e ter um funcionário seu empunhando um termômetrozinho e oferecendo talvez uma luva para o seu cliente, enfim, fazendo a percepção do seu negócio ser um negócio mais seguro, pode ser que isso faça o seu cliente tomar a decisão de entrar em um dia que talvez ele fosse na concorrência. E isso vai levar ao quê? À melhoria do seu faturamento. Então você começa a monitorar o que acontece
quando você muda aquela rotina. E quando você enxerga um resultado que foi melhor naquele dia, ou que bateu a meta naquele dia, ou que foi melhor do que a média do que acontece, você simplesmente opta por manter aquela alteração. Agora, se você enxerga um resultado igual, mediano, ou talvez até um pouco abaixo da média, não vale a pena você retirar aquela mudança porque ela não deu resultado. Você mantém essa mudança por pelo menos mais um ou dois períodos, uma ou duas semanas operando com aquilo, para ver se ela gera uma mudança positiva. Às vezes os clientes demoram a responder às mudanças que você faz. Então você precisa ter um tempo mínimo aí, e eu diria que são pelo menos umas 3 semanas fazendo esse processo diferente, para que você consiga entender se isso vai influenciar positivamente ou não o seu resultado. Agora, se você fez isso num dia e você teve um resultado pior ou bem abaixo da média, você já pode, nesse momento, descartar essa alteração e seguir para a próxima. É muito importante que você dê foco em fazer as alterações corretas e atingir as vontades, as necessidades dos seus clientes com essas alterações, porque é isso que vai te levar para mais perto do seu resultado. Então, esse é um panorama geral aí de como você pode definir a sua meta e fazer com que ela seja mais atingível dentro do seu negócio. Então, lembra disso, faz a sua lista, separa o seu faturamento por dia da semana, pega esse histórico de um ano, traça uma média, ordena do maior para o menor, exclui os 15% primeiros, exclui os 15% finais, e aí você vai descobrir os dois numerozinhos mágicos que vai te fazer prestar mais atenção no seu faturamento de uma forma estratégica. Então, recomendo muito que você veja e reveja esse vídeo várias vezes para você poder conseguir entender esse processo. E antes de eu te dar a última dica desse vídeo, eu quero te convidar para você curtir lá o nosso canal no Instagram, também no YouTube, no Facebook, não sei onde você está vendo esse vídeo, mas de toda forma eu te agradeço e vamos lá, curte o nosso canal, se inscreve lá no canal do YouTube e deixa o seu comentário, deixando a sua dúvida, deixando a sua percepção sobre esse conteúdo, para a gente poder saber e ter o feedback de vocês sobre esse conteúdo e como é que isso está ajudando o seu negócio a ser um negócio melhor e principalmente a lucrar mais. Então a última dica que eu quero te dar é sobre esse processo de mudanças no seu restaurante. Então, quando você decidir alterar alguma coisa, alterar alguma rotina no seu restaurante, não tenha pressa, não passe o carro na frente dos bois. Você pode mudar uma coisa só de cada vez, desde que isso seja rastreável. Então, se você conseguir mudar duas coisas e rastreá-las separadamente, acho muito pouco provável que você consiga fazer isso quando o seu resultado é faturamento, mas você pode fazer. Mas tente dar prioridade para aquelas coisas que parecem mais importantes. Envolva bastante a sua equipe, ouça bastante eles, veja o que eles entendem que é importante na rotina deles e faça acontecer uma mudança de cada vez. Acredite ou não, você pode fazer mudanças de processo dentro da sua cozinha que vão melhorar o seu faturamento, porque vão refletir na qualidade do seu produto, porque vão refletir em uma série de outros fatores que vão influenciar o seu faturamento. Então, evita mudar muita coisa ao mesmo tempo para que você mantenha um processo rastreável no seu negócio, mas não deixe de fazer esse acompanhamento de se o seu resultado está melhorando, se ele está se mantendo, se ele está caindo e tomar as suas decisões de entrar com novas mudanças e sempre incrementar em direção à meta. Recomendo também que você reveja esse processo aí a cada 3 meses, a cada 4 meses, para você poder ter uma meta atualizada. Se você já estiver atingindo, já estiver mais próximo de atingir aquela meta, se você já estiver atingindo ela 2, 3 vezes na semana, é um bom sinal de que a sua média já deve estar diferente e é hora de retomar esse cálculo e refazer ele.
Mas antes disso, faça esse cálculo e diz aí nos comentários o que é que você encontrou e qual era a diferença que você encontrou da sua meta antiga e se você vai aplicar isso no seu negócio ou não. Estou aqui muito curioso para saber e espero que eu possa te ver no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima!